vingar daquele moleque da corrente, eu vou atrás dele! Aquele canalha com a corrente. O moço da corrente? Onde está o canalha da corrente? O desgraçado da corrente. O cara da corrente? O desgraçado da corrente. 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 O cara da corrente. O desgraçado da corrente? O desgraçado da corrente. O desgraçado da corrente. O desgraçado da corrente? O desgraçado da corrente. O desgraçado da corrente. Desgraçado da corrente. O manipulador dos poderes NEM que usa a corrente. O desgraçado da 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 corrente. Kurapika é um jovem de cabelo loiro e olhos azuis. E como se não bastasse ter essas características, ele é um dos personagens mais inteligentes de Hunter x Hunter. Eu diria que ele é o personagem mais inteligente que foi apresentado até agora na obra, perdendo, é claro, apenas para o Meruem, que não é um personagem humano, mas muito mais humano do que muitos personagens na obra. Mas esse não é o tema do vídeo. Além do Kurapika ser um personagem incrível e carismático, o intuito do vídeo não é trazer essas características dele, mas sim falar sobre um tema, que é o ciclo de ódio que cerca Kurapika. O seu coração foi tomado por ódio e tristeza, resultando em uma busca por vingança atrás de todos que mataram as pessoas do seu clã. Mas Kurapika sempre deu indícios de uma tristeza e de um ódio em seu coração, mas foi ao longo do anime que se foi percebendo essas características no personagem. Mas foi logo depois de se tornar um Hunter que se começou um caminho que não teria mais volta. Um caminho que Kurapika decidiu e que estava traçado desde sua infância por ele mesmo. Que caminho é esse? A busca por vingança. Ao início do anime, davam indícios de que Kurapika desistiria logo dessa vingança, após conhecer Leorio, Gon e Killua. Porém, depois que pegou a sua licença Hunter, Kurapika começa a busca pela trupe fantasma, a mesma que foi responsável pela morte do seu clã, onde ele é o único sobrevivente, sendo colocado assim um enorme peso em suas costas. Um peso que ninguém colocou nele, mas ele mesmo colocou em seus ombros, o peso de vingar todo o seu clã. Tudo isso por conta dos seus olhos vermelhos, onde ele não pediu para nascer com tais. Entretanto, esses mesmos olhos vermelhos que levaram à extinção do seu clã seriam os mesmos instrumentos que ele usaria para a sua vingança. E por que eu falo isso? Porque o tipo de NEM do Kurapika é especialização, mas quando seus olhos vermelhos estão ativados e ele fica fora de si, o seu NEM é praticamente qualquer tipo. Ele se torna um especialista em qualquer tipo de NEM. Uma arma quase infalível contra a trupe fantasma ao longo do anime. Eu falei que o Kurapika ao longo do anime tenta controlar o seu ódio quando os olhos vermelhos dele ficam ativados. Um exemplo dessa fora de si é a luta contra o Uvo da trupe fantasma, a sua primeira vítima ao longo do anime. O Kurapika fica fora de si na luta contra o Uvo, perguntando a ele, logo perto do final dela, o que ele sentiu ao matar as pessoas do clã do Kurapika. E a resposta do Uvo não o salvaria do seu destino nas mãos do Kurapika. Que destino foi esse? Sua morte. Kurapika está disposto, e ele deixa bem claro, que ele está disposto a matar quem for e quem se colocar no meio do seu caminho. Tudo isso para concluir o seu objetivo, que é concluir sua vingança. Considerando até mesmo suas amizades com Gon, Killua e Leorio uma distração momentânea que o tiraria do caminho do seu objetivo, mas mesmo assim fazendo atitudes admiráveis para salvá-los de situações difíceis. A questão aqui é como a vingança move o Kurapika e como ela dá uma ideia falsa de controle sobre suas próprias ações. Afinal, como o Kurapika controla seu destino, se quem o controla seu destino é a trupe fantasma e seus membros ao longo da sua vida.
e a sua vida foi totalmente baseada nesse objetivo. Isso é ser livre? Dar o seu destino a uma liderança maléfica que acabou com o seu clã? Maquiavel diz que, abre aspas, sua liberdade equivale a quanto poder você tem. Se for preciso, tire a do outro para manter a sua. Essa frase ela define e não define o Kurapika. Afinal, ele só se considera livre quando matar todos da trupe fantasma e recuperar os olhos dos membros do seu clã. Então ele acaba com a liberdade do seu inimigo para conseguir a sua própria liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade da sua própria mente. Maquiavel está certo, mas até certo ponto. Mas até onde o Kurapika pode ir com a sua vingança? Será que projetar sua vida toda em prol de uma vingança é liberdade? Acredito que liberdade seja o poder de escolher entre ser dominado por si mesmo e seus pensamentos, ou tomar outro rumo, e assim não só encontrar a sua própria liberdade, mas também a sua paz. Mas será mesmo que Kurapika vai conseguir perceber isso? Ou a vingança será sua sentença de morte? Afinal, como Nietzsche falou, quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Será que temos liberdade? Ou estamos como Kurapika, presos por algo que não fomos nós que decidimos estar? Porque talvez essa liberdade não exista. Ou ela existe? Eu acredito até mesmo que as correntes de materialização do Kurapika é uma analogia a como ele está preso no seu passado, preso na sua vingança, preso por algo que ele não escolheu que acontecesse com ele. Mas isso é só uma teoria, porém que faz sentido. A vingança de Kurapika levou ele a conhecer Gon, Killua e Leorio, que na minha visão poderiam ser a razão de Kurapika desistir da sua vingança, do seu propósito, entre aspas. Mas, mesmo seus amigos estando em perigo por conta dessa vingança, Kurapika não desiste dela. Afinal, ele está cego com a mesma, tornando-se assim o desgraçado das correntes que vive em um ciclo de ódio chamado vingança.